para mim, um dos temas mais importantes para um crente, não só para o crente, para qualquer pessoa, aprender, que é o peso das palavras. A gente poder saber usar bem a língua, a boca, as palavras, o que nós dizemos. Existe influência, existe poder nas palavras. E não sou eu que digo isso, o livro de Provérbios, em várias passagens, fala, o sábio Salomão vai falar um pouco sobre como o que é dito influencia, como dá vida, como mata, como levanta, como destrói, como constrói, como forma, como tira a forma, tudo pelo poder daquilo que sai da nossa boca, pelo poder das palavras. E já que a gente está nessa série, eu vou pedir que o próprio sábio Salomão, recriado em inteligência artificial, compartilhe conosco nesse início algumas das passagens principais, onde em Provérbios está relatado sobre o poder das palavras, e depois a gente mergulha direto na pregação de hoje. Veja só. Olá, sou o Rei Salomão recriado por inteligência artificial. Hoje quero te dar sabedoria sobre o poder das palavras. Tanto para você usar esta arma poderosa, como para você se defender do ataque das más línguas. Escrevi alguns textos no livro de Provérbios e gostaria de compartilhar com você. Provérbios capítulo 15 e verso 4. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios capítulo 16 e verso 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Provérbios capítulo 12 e verso 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua do sábio traz a cura. Provérbios capítulo 18 e verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Espero que hoje Deus lhe dê sabedoria para usar bem as suas palavras. A paz do Senhor Jesus a todos e bom culto. Você pode aplaudir o rei Salomão, gente? Está com uma roupa bonita, nem Salomão, com toda a sua glória. Repita comigo: palavras têm peso. Nosso Deus é um Deus verbal, é por isso que lá em João capítulo 1 ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá em Gênesis, para Deus trazer tudo à existência, Ele não coloca a sua mão em nada, a não ser fazer o boneco, como fala, primeiro Ele forma do pó da terra, né, do barro o homem, depois sopra, mas toda a criação é feita através do poder da palavra. Deus fala assim, ó: e no princípio criou Deus os céus e a terra, e Deus disse: haja luz. Deus criou todas as coisas com o poder da palavra. Aquilo que não existia passou a existir pelo poder da palavra, porque a palavra tem o poder de trazer coisas que não existem à existência, da mesma forma que a palavra tem poder para pegar aquilo que existe e tornar a inexistência e destruir tudo aquilo que existe. É claro que eu quero aplicar esse provérbio, essa sabedoria, em duas passagens bíblicas, uma do Antigo Testamento e uma do Novo Testamento. Quero comparar duas palavras, duas declarações. Eu quero comparar as palavras de Jezabel e as palavras de Jesus e as suas consequências. O que Jezabel diz e qual é o resultado? E o que Jesus diz e qual é o resultado? Porque esses são os 12 espíritos que ainda estão vivos e andando no meio de nós. Existe o espírito de Jezabel e existe o Espírito Santo, que é o espírito que habitou em Jesus. Os dois têm algo a dizer sobre a sua vida, para quem você está dando ouvidos. Então lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12, olha essa história que interessante. Jesus, no dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, teve fome e, vendo à distância uma figueira com folhas, foi se encontrar nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma desse fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. De manhã, versículo 20 agora, pula do 14 para o 20. Jesus vê uma árvore e queria comer, tinha uma folhagem bonita, quando não viu que tinha fruta, fala: ninguém mais vai comer do seu fruto, comer dessa árvore. No dia seguinte, de manhã, versículo 20, a passagem: ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Lembrando-se Pedro, disse a Jesus: mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, ela secou. Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu lhe asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito.
Agora pula lá para 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. Essas são as palavras de Jesus. Vamos ouvir as palavras de Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada, os profetas de Baal. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer que os deuses, deuses com D minúsculo, que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida dos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele se deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de zimbro, sentou-se debaixo dele, orou, pedindo a morte. Se você ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Palavras têm peso, pastor? Sim. Mas os problemas é quando você deixa as palavras de outra pessoa ditarem a sua vida. Porque eu não posso controlar o que você diz, mas eu posso controlar o valor e a importância do que você diz. Então você articula as palavras, mas sou eu que atribuo o peso e a importância para a palavra que você me dá. Muitas pessoas andam com medo, andam machucadas, andam estacionadas e estancadas e amedrontadas, porque elas atribuíram muito peso a uma palavra errada. Nem todas as palavras merecem a mesma importância e o mesmo peso, e a mesma atenção, e a mesma energia, e a mesma vida, e o mesmo vigor seu, porque o peso da palavra deve ser baseado por quem as pronuncia. E eu vou repetir isso: o peso da palavra deve ser baseado, atribuído, medido por quem as diz. Porque muita gente vai falar de você no curso da sua vida, mas sabe de uma coisa? Deus também tem palavras para falar ao seu respeito. É por isso que a Bíblia, em várias passagens, ela vai trazer segurança. Lá fora, no STF, na polícia, estão falando sobre segurança jurídica, né? Aqui, a palavra de Deus, ela se preocupa com a segurança das Escrituras. Em várias áreas, você vai ver o Espírito Santo, o escritor, Jesus, falando e assegurando sobre a consistência da palavra, a inerrância da palavra, a infalibilidade da palavra, o poder da palavra de Deus. A Bíblia chega até a citar coisas do tipo: pode até o teu pai e a tua mãe te desamparar, mas eu não vou. Porque eles podem até falar para você: eu nunca vou te deixar, mas eles são humanos. E às vezes eles falam coisas que não cumprem, porque eles falam da intenção, mas podem falhar na execução. Mas eu não. Pode o teu pai te abandonar, pode a tua mãe te abandonar, mas eu não te abandonarei. Porque quando a gente olha para a vida real, existe pai e mãe que abandona. Existe pai e mãe que machuca, que esquece, que deixa. Mas Deus me trouxe aqui para te dar uma palavra: Deus nunca te abandonará. Deus nunca vai te desamparar. Pastor, como é que eu sei que Ele não vai me abandonar? Por duas coisas. Primeiro, porque na sua palavra, em vários registros, Ele deixa claro: ei, eu não vou te abandonar, eu cuido de ti. E além de dizer que cuida de ti, Ele também diz: céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras de Deus são eternas, as palavras de Deus não mudam. E se Ele diz que cuida de ti, todo mundo pode te abandonar, Deus está lá para cuidar de ti. Glória a Deus. Então, a gente tem que aprender a dar mais ouvidos a Deus e a sua palavra do que pessoas lá fora dizem. Geralmente eu recebo muitas pessoas no gabinete, eles não têm questionamento sobre um desafio ou uma palavra que Deus deu para eles. O questionamento e o desafio é uma palavra que uma outra pessoa deu para eles. Mas pastor, estão dizendo isso de mim. Mas pastor, vão pensar isso de mim. Dê mais peso ao que Deus tem para falar sobre a sua vida, porque a gente não controla o que os outros dizem, mas é a nossa obrigação atribuir o peso às palavras das outras pessoas. Não é o que eles dizem, qual é o peso que você está colocando. Vamos entender um pouco do peso da palavra que é falado pelo sábio Salomão. Provérbios 15, versículo 1, ele fala: a resposta branda desvia o furor. Ele citou aqui para a gente: mas a palavra dura suscita a ira. O que ele está falando é: olha,
a resposta branda é uma resposta sábia. Ela desarma. Entenda uma briga onde uma pessoa levanta para bater no outro, onde uma pessoa, para quem luta faz isso, coloca guarda, porque ela se sente ameaçada por outro. O que o desenho dessa imagem, a ilustração nos passa é: duas pessoas, ou pelo menos uma pessoa, está armada para engajar em ataque. Quando alguém coloca uma palavra branda e de sabedoria, quando você coloca essa palavra, você desarma, você faz uma pessoa que estava em posição de ataque baixar a guarda. E a palavra dura, você faz ela colocar a guarda e te atacar. Então sabe o que eu aprendo com isso? Que pessoas não entram em guerras pelo que é dito. Pessoas entram em guerras pelo que é respondido. Pessoas, países não entram em guerra por uma ação. Pessoas entram em guerra por causa de uma reação. A guerra não está no que é dito, a guerra está no que é respondido. Não é aquilo que, não é sabedoria bíblica, mas é sabedoria popular. Se um não quer, dois não brigam, porque o diabo vai no seu ouvido e vai falar assim: responde, esfrega na cara, tu é daqueles que não leva desaforo para casa. Aí o Senhor vai falar: fica quietinho, se for para abrir a boca, que seja uma palavra branda e com sabedoria, porque uma palavra sábia, ela desarma, ela acaba com uma guerra. Guerras não são feitas com palavras ou com ações, são feitas com respostas e reações. Aleluia! Olha que sabedoria maravilhosa. Então, o sábio Salomão, ele continua: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. As palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a boca, para a alma, e trazem cura para os ossos. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que esses textos ensinam para a gente? Eles ensinam que as palavras ou a palavra é uma arma. E se a palavra é uma arma, a gente precisa aprender a manusear essa arma. Você não dá uma pistola, uma faca, um multiaco, sei lá que arma que você tem ou gosta, para uma criança. Por quê? Porque primeiro ela não tem maturidade para usar e nunca foi treinada para isso. Você não dá nem para o adulto, nem para o idoso. Se ele nunca manuseou uma arma, aquela arma se torna um perigo. O que o sábio Salomão, o que Jesus está fazendo e atribuindo é: o que você tem aí, ó, no meio do seu rosto, que você chama de boca e língua, isso é uma arma. E essa arma mata e dá vida, constrói e destrói. E nós precisamos pedir sabedoria de Deus para lidar com a arma que Ele nos colocou. Aí Jesus vai ensinando como é que a gente usa essa arma. Ele está saindo de Betânia com os seus discípulos e ele está morrendo de fome. De longe, ele vê uma árvore grande, alta, bonita, uma copa, uma folhagem verdinha, maravilhosa. Ele corre para quê? Para se alimentar do figo daquela figueira. Só que a Bíblia fala que não tem nada, é uma árvore infrutífera. Ou seja, ela tinha semblância, mas não tinha substância. Aí Jesus faz algo muito radical. Jesus amaldiçoa a árvore. E eu quero aplicar isso na nossa vida pessoal ou na nossa vida como igreja. Qual é a aplicação de Jesus ir para uma árvore bonita que não tem fruto e amaldiçoar essa árvore? É que Ele não quer que outras pessoas se decepcionem com a mesma árvore. Jesus se irrita com pessoas ou com igrejas que só se importam com a aparência externa, mas estão vazios por dentro. Jesus se incomoda com quem só tem folhagem, mas não tem nenhum fruto. E é por isso que Jesus dá uma palavra dura para a árvore, para uma pessoa, ou até para uma igreja desse tipo, uma igreja que é uma figueira, é uma igreja que é bonita, mas não tem fruto, que por fora é maravilhosa, mas por dentro não tem substância. Porque veja, uma igreja, ela produz uma bela folhagem, porque ela sabe que uma bela folhagem vai atrair as pessoas. Jesus foi atraído para aquela árvore pela sua estética. Ele viu uma árvore bonita, frondosa, maravilhosa. Ele estava na timeline e viu aquele vídeo maravilhoso do culto acontecendo, gente pulando, bem editado, e falou: uau, que negócio bonito, deixa eu ir lá que eu estou com fome e eu preciso de alimento. Então, quando nós criamos uma imagem, nós vamos atrair pessoas.
E essas pessoas são atraídas a nós com o desejo de se alimentar, porque nós estamos demonstrando na internet, para a rua, que nós temos algo para alimentar, mas só quando elas entram aqui, elas ficam decepcionadas, porque elas chegam com fome e percebem, só tem folha, não tem fruto. Quem posta na internet, só os momentos bons, bonitos, belos e exuberantes, está fazendo propaganda que tem fruto. Isso vai atrair pessoas. Mas se você não tem fruto, um dia você vai ter que lidar com a reação agressiva de pessoas, porque você tem uma bela produção, mas você não tem nenhuma alimentação. E a pessoa, ela pode até ser atraída pelo visual, mas ela fica por causa do fruto. Ela pode até ser chamada a atenção por causa da folhagem, mas se você não tem fruto, você não vai conseguir preencher a pessoa do vazio, da vacância, da carência que ela tem. Quem vem para a igreja, vem para ser preenchido de alguma coisa, mas se você só tem o que mostrar do lado de fora e não tem nada para preencher a pessoa do lado de dentro, ela vai chegar e vai falar, eu vou embora. Por quê? Porque tem muita folhagem, é bem produzido, mas falta presença, mas falta poder, mas falta alimento, mas falta fruto. Então Jesus amaldiçoou esse tipo de igreja, de árvore e de pessoa, porque isso é um cristianismo fake, falso, atrai pessoas com promessas que não conseguem entregar. Nós vivemos na época da folhagem, fala a verdade, feed é isso, meu irmão. Feed, você só vai ver a bela folhagem das pessoas. E a gente está vivendo às vezes problemas na nossa vida, na nossa casa, até no nosso ministério. E a nossa tendência é, o culto não foi bom, não deu muita gente, aí você vai no feed, igrejas lotadas, igrejas cheias, igrejas dando glória a Deus, aleluia, poder caindo, mal a gente sabe que talvez isso aconteceu há 3 meses atrás, mas o vídeo ainda estava lá, e quando você edita, fica bonito, eles mostram folhagem. A questão que Jesus está condenando é, ei, eu não quero que você atraia as pessoas com visual, pode até usar isso, não é errado você usar a internet, usar meios para atrair as pessoas com algo que você pode apresentar visualmente, desde que quando elas entrem lá, você consiga dar para elas o fruto, porque uma pessoa, quando chega na igreja por causa da folha, só se mantém na igreja por causa do fruto, porque folha não alimenta ninguém. Então quando a pessoa chega na igreja por causa da folhagem, mas não tem fruto, ela vai embora, porque ela vai falar, eu estou com fome. E telão e de LED e performance em bom som e boa qualidade não mantém ninguém na igreja, porque isso não alimenta as pessoas. Só uma coisa alimenta as pessoas, o fruto da palavra. Aleluia! Tem alguém alimentado aqui nessa igreja? Ei, você não é alimentado por causa do visual. Nós gostamos de tecnologia, nós usamos bem as folhagens. Essa igreja é uma igreja com uma folhagem bonita, vai ficar até melhor. Minha esposa estava reclamando que a gente tem que pintar a igreja. Vamos melhorar a copa, a folhagem na nossa igreja, amém. Mas a gente precisa apresentar fruto. O que mantém você aqui nesse local é a comida, é o alimento, é a palavra de Deus. Folha não alimenta, é fruto que satisfaz. Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Então Jesus fala assim, ó, quando ele é tentado no deserto, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a... Pessoas vivem da palavra. Não é do ambiente aconchegante, é da palavra. Não é por causa do ar-condicionado, é da palavra. Não vá numa igreja só por causa do estacionamento ou da área kids. Por quê? Porque se você está num local onde tem muita folhagem, mas você não é alimentado, daqui a pouco você vai morrer de fome. E morrer de fome dentro de uma igreja é como se você estivesse preso no supermercado e morresse de fome de um dia para a noite. Tem alimento lá, ou às vezes alguma não tem alimento nenhum. Entenda que o que te mantém aqui dentro é a palavra. Nem só de pão viverá o homem, nem só de folhagem, nem só de visual externo viverá o homem, mas de toda a palavra, porque quem vem pela palavra, fica pela palavra. Quem vem pela folhagem, quando bate a fome, vai embora, porque ele percebe, estou num lugar até muito bonito, mas não tem presença, mas não tem palavra, mas não tem poder. Folhagem não alimenta. E Jesus se preocupa com isso, porque a figueira é grande, de longe ele vê. Figueira cresce rápido. É rápido, é gigante, é mega, mas é estéril. Está bombando, está todo mundo vendo, todo mundo seguindo, mas não vai adicionar nada na sua vida. Sabe quando eu sei quando é folhagem? Quando as pessoas saem da igreja e falam, uau,
Eu saí da igreja arrepiado. Meu irmão, se você vem para a igreja e falar que sai arrepiado, cuidado, é folhagem. Porque se você entra na igreja, você não deve sair arrepiado. Você deve sair alimentado. Tem alguém que entrou nessa tarde com fome e precisa ser alimentado pelo poder da palavra. Deus está dando para a gente sabedoria sobre como nós usamos a palavra e como nós lidamos com a palavra das pessoas. Muito cuidado com a folhagem. Você deve buscar fruto. Aí lá em Marcos capítulo 11, 19, veio tarde, discípulos estão saindo da cidade. Viram que na entrada Jesus amaldiçoou. 24 horas depois, porque a Bíblia fala, e passando eles pela manhã, no dia seguinte, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Pedro falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. A única coisa que Jesus fez para secar, ele não jogou veneno, ele não tocou fogo, ele não deu machadada. A única coisa que Jesus usou para secar uma figueira que não tem fruto, foi a palavra. Já pensou, Jesus começa a dar palavras para figueiras secas nos dias de hoje? Porque uma hora vai chegar, Deus vai abrir a sua boca, e só se mantém em pé quem tem fruto. Só se mantém vivo quem tem palavra. Aí a gente vai questionar, mas por que Jesus vai perder tempo, meus irmãos, amaldiçoando uma árvore? Não tem mais coisa para fazer não, Jesus? Não tem milagre para fazer? Não tem gente para ressuscitar? Não tem cura para performar? Não tem comida para multiplicar? Não tem mar para andar por cima? Por que Jesus se preocupa e perde ou investe o seu tempo secando uma figueira? Qual a finalidade dele fazer esse tipo de milagre? Então entenda, tudo que Jesus faz tem uma intenção. Então quando Jesus amaldiçoa uma árvore e ela é seca, ele faz isso para discipular e não para impressionar. Os prodígios, os milagres de Jesus, não é para deixar você de queixo caído, não é para deixar você de boca aberta. Jesus não faz milagres para esbanjar o poder, ele faz para te ensinar sobre fé. Ou seja, ele usou as suas palavras e em 24 horas o que ele falou teve efeito. Em 24 horas a sua palavra aconteceu. Então, Jesus não faz isso para mostrar ou exibir para você o que ele consegue fazer. Jesus faz isso para mostrar para você o que você consegue fazer, se você usar a mesma arma que ele usa, se você usar a mesma fé que ele usa. Então o que ele está falando para Pedro, que questiona para os discípulos, é: ei, eu usei a palavra e eu sequei a figueira. Aí o que Jesus fala depois: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, diz para o monte, sai daqui e vai para lá, e vai acontecer exatamente isso. Pedro, eu fiz com a árvore o que vocês conseguem fazer com o monte, eu demonstrei com a árvore o que vocês vão fazer com montanhas. Então eu não faço para me exibir, eu faço para mostrar para vocês que isso é uma arma, e vocês precisam aprender como vocês devem usar esta arma. Toda vez que Jesus faz milagres, não é para a gente ficar uau, Jesus não faz para se exibir, Jesus faz para mostrar para mim, para você, o que nós conseguimos fazer se nós usarmos a mesma arma que ele usa. Aleluia! O que Jesus usa? Palavra. Jesus mostrou com a árvore o que você consegue fazer com uma montanha. Uau! Achamos que palavra, que confissão, que profecia, que fé é só para atrair coisas. É por isso que quando a gente vai orar, Senhor, me traz cura, Deus dá dinheiro, Deus move isso aqui, Deus faz aquilo. Aí o Senhor está falando: irmão, eu já demonstrei para vocês. A oração pode muito esses efeitos, sim, mas Deus já te deu uma arma. Eu não estou falando que você não deve orar, mas antes de você orar para Deus tirar uma enfermidade, por que você não fala para a enfermidade sair? Porque veja, a palavra, a oração, a fé não é só para atrair coisas que você não tem, mas é para tirar do caminho coisas que estão no meio do seu caminho. É o que Jesus falou: diga para essa montanha, sai daqui e vai para lá. A montanha já existia, estava no caminho. A minha fé e a minha palavra, elas servem para eu arrancar do meu caminho coisas indesejadas. E aí você vai orar para Deus: Deus, tira essa enfermidade. Sabe que às vezes Deus vai responder? Se você ainda não teve clareza ou entendimento, talvez eu esteja sendo boca de Deus para você, Deus dando uma resposta que você esperava, porque você há muito tempo está orando por algo. Mas o que Jesus falou é: eu não pedi para você orar pela montanha, eu pedi para você falar para a montanha. Eu não pedi para você clamar pela montanha, eu pedi para você profetizar para a montanha. Não fale do problema, fale para o problema. Sara, sai da minha frente, porque a tua boca, o poder das palavras não é só para atrair coisas, mas é para tirar coisas do caminho. Aleluia. O problema é que nós
queremos cavar, às vezes, um túnel no meio da montanha, quando Deus mandou a gente falar para a montanha. Eu vi há umas 2 semanas atrás fiquei até preocupado, falei, gente, o que está acontecendo com o crente? Todo mundo expondo as montanhas nas redes sociais. Não posta sobre a montanha. Fale para ela. E não precisa falar na rede social, não. Deus está te conferindo poder, autoridade, sabedoria, para você levantar a sua voz e falar, enfermidade sai em nome de Jesus, viva os milagres que Jesus viveu, porque Ele está ensinando a mim e a você as armas que Ele usou. Fale com fé. Você entende isso? Veja, Ele falou assim, você tem que ter fé em Deus, e quando você tem a fé em Deus, do tamanho de um grão de mostarda, você fala para a montanha, sai daqui, vai para lá, e isso acontece. Então, a fé não serve para arrancar de Deus o que eu quero. Fé serve para Deus arrancar de mim o que Ele quer. Fé não altera a vontade de Deus, fé realiza a vontade de Deus na minha vida. Então fala para a montanha. Só que essa aqui é uma arma para a montanha, não é para o irmão do lado não. Não é para repreender o irmão que tu está batendo cabeça com ele, o esposo, a esposa. Eu te repreendo em nome de Jesus. Não, não, não. O que Jesus está falando é, essa arma é para usar com montanha. O que é montanha, pastor? É aquilo que é imóvel. É aquilo que é impossível de se fazer. Porque se o teu cheque, a tua conta bancária consegue pagar, não é montanha. Se o teu intelecto, se a tua inteligência, se as tuas conexões profissionais te conseguem colocar num local, isso não é uma montanha. Montanha é aquilo que o teu cheque não consegue pagar, é aquilo que o crédito que você tem não consegue nem dar entrada, é aquilo que ninguém que você conhece consegue te conectar para te colocar na sala. Montanha é algo impossível, pastor. Se é impossível, como é que eu venço? Existe uma arma que a Bíblia nos dá para a gente mover as montanhas: a palavra profetizada da boca de quem tem fé em Deus. Tem alguém que tem fé em Deus aqui? Isso é uma arma. Isso é uma arma. Comece a usar melhor essa arma que Deus te deu. Profetize sobre a tua casa, profetiza sobre a tua família, profetiza sobre a tua saúde, profetiza sobre as tuas finanças e selecione muito bem as suas palavras. Porque para movimentar montanha, você precisa administrar bem a língua. É aqui que a gente morre. Todo mundo tem até a intenção de mover a montanha, mas não sabe administrar bem a arma para movê-la. Que Deus nos dê sabedoria no dia de hoje, que o Espírito dele nos traga e produza em nós fé em Deus, para que a gente possa levantar e usar bem as palavras. Porque uma palavra bem colocada, ela acaba com guerra, ela acaba com lutas, ela traz paz e harmonia para a sua vida. Então Jesus, ele fala aqui, nunca mais ninguém comerá desse fruto. No dia seguinte, 24 horas depois, os discípulos vieram, o que aconteceu? Estava seca. Por quê? Porque a palavra tem poder. A palavra de Deus tem peso. Aquilo que Deus diz sobre a sua vida vai acontecer. Estou profetizando sobre você. As promessas de Deus e as palavras de Deus todas vão se cumprir, porque ela tem peso. Agora vamos analisar outra palavra e outra voz que é muito forte, até nos dias de hoje. O espírito de Jezabel continua ativo e vivo, meu irmão. E ele também fala coisas. Aí quando nós lemos, só para você ter uma recapitulação e um contexto, Jesus usa o profeta Elias para ir até Acabe, que casou com Jezabel, que sentava na mesa dos profetas de Baal, de Azera. Ele pegou todo o povo de Israel e levou esse povo a adorar falsos deuses. E aí Deus fala, eu vou tratar esse povo. Elias, vai até o Acabe, vai ter a festa dele, mete o dedo na cara e fala para ele que é a minha mão, que eles vão ter que lidar comigo. Aí quando Elias chega para ele e fala assim, olha, vocês fizeram o que é errado aos olhos de Deus, e olha como o cara é macho. Segundo as minhas palavras, ele não falou segundo a palavra de Deus, segundo as minhas palavras, não vai cair um pingo de chuva na terra de Israel. 3 anos e meio sem cair um pingo. Uma seca maluca, pessoas morrendo, gado morrendo, pessoas desesperadas. Aí depois quando o rei Acabe precisa, vai atrás, ele fala, olha, a chuva vai voltar. Reúne os seus profetas, aquele que senta à tua mesa, aqueles que você levou à idolatria, o povo, aqueles que vocês adoram, e nós vamos ver qual é o Deus verdadeiro. Você reúne os seus deuses, e o meu único Deus, o Deus de Israel, vai se manifestar. O Deus que consumir o holocausto, o altar, é o Deus verdadeiro. Aí você conhece a história. Eles fizeram um monte de coisa, um monte de ritual e nada aconteceu. Ele fala assim, molha aí o chão.
E aí quando ele manda cair fogo, o fogo vem e lambe. E depois ele fala, vai voltar sobre a terra de Israel, porque o Deus de Israel é fiel e poderoso. Quando Acabe, e aí ele mata todos os profetas de Baal. Quando Acabe sai desse encontro, ele volta para o palácio. E ele chega com a mulher dele chamada Jezabel. Fala, Jezabel, olha o que aconteceu. Ele fez isso, todo mundo fez, não deu resultado. O Deus dele fez cair fogo, depois disse que ia chover, e a chuva já está crescendo, olha só como o céu está fechado. Ela, ele falou isso, então eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar um WhatsApp para ele, vou mandar um mensageiro para ele. E o que o mensageiro vai dizer? O mensageiro vai chegar diante dele, e nós lemos o texto. Se até amanhã, nessa hora, os deuses podem me punir, deuses com D minúsculo, se até amanhã, em 24 horas, você não estiver morto. O mensageiro foi e entregou isso para o profeta Elias. Aquele que abria a boca e Deus respaldava. O que Elias dizia, Deus fazia. Mas quando ele ouviu uma palavra pesada da parte de Jezabel, o que o texto diz? Que ele ficou com medo. Por 24 horas ele fugiu. Depois disso, viajou por 40 dias. E depois de viajar por 40 dias, se escondeu dentro de uma caverna. Aí Deus apareceu para ele e falou assim, ei, o que tu está fazendo nesse lugar? Eu não sei se você já teve uma experiência de Deus dizer isso para você. Mas toda vez que Deus chega com alguém e fala, o que você está fazendo aí? Provavelmente você está no lugar errado. O que tu está fazendo aí? Tu não lembra não que quando tu abria a boca, eu me manifestava? Tu não lembra quando tu falava, eu respaldava as tuas palavras? Agora quer dizer que as tuas palavras têm poder, mas você não tem poder, não tem sabedoria para lidar com a palavra dos outros? O que tu está fazendo aí? Te levanta, rapaz. Toma, como falava o meu avô Severo, né? Toma jeito, cabra. Toma o teu rumo, que negócio é esse? O que você está fazendo escondido aí? Ele foge, se esconde numa caverna, e Deus faz essa pergunta. E a minha pergunta para você aqui, para a gente já finalizando é, qual peso você coloca nas palavras? Qual peso você tem colocado nas palavras que Deus deu ao seu respeito? Quais são o peso que você está colocando naquilo que o mundo está dizendo ao seu respeito? A palavra de Jezabel foi assim, em 24 horas você estará morto. Vamos entender o que aconteceu com ele. Em 24 horas ele fugiu. Passou o prazo da palavra e nada aconteceu. 48 horas, também não morreu. 72 horas, também não morreu. 96 horas, também não morreu. Jezabel falou, ei, é um dia, em 24 horas, os deuses podem me punir se você não estiver aqui morto. Passou um ano, ele estava vivo, 5 anos, vivo. 5, 10, uma década, vivo. 2.000 anos, vivo. 3.000 anos. Desde que isso aconteceu. Posso falar uma coisa para você? Elias ainda não morreu. Não, você não está entendendo não. E eu vou chegar lá, alguns já entenderam o que eu estou pregando aqui. Só porque Jezabel falou assim, eu vou te matar e vai ser em um dia. Olha o que o texto bíblico fala em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. De repente, enquanto Elias e Eliseu caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. O inferno disse, vai morrer em 24 horas, só que Elias nunca morreu, porque Deus o tomou para si. Toda vez que o inferno se levanta contra a tua vida, Deus vai fazer o contrário. Se o inferno fala morrer, Deus fala vai viver. Se ele fala vai quebrar, você vai ser exaltado. Jezabel falou 24 horas. Sabe qual é a próxima vez que eu vejo Elias? Porque ele não morreu ainda. O Senhor o tomou, ele nunca morreu. Ele nunca experimentou a morte, só porque Jezabel falou 24 horas. Próxima vez que eu vejo Elias, sabe onde é que é? No Monte da Transfiguração, tirando o selfie com Jesus no topo de um monte. Porque os discípulos falavam, e eu vi o rosto de Elias, e eu vi o rosto de Moisés, e depois era Jesus. Era uma glória, por quê? Porque ele não morreu. Glória a Deus. Se Jezabel falou, tua família vai morrer sem ser salva, te prepara. Deus vai mandar um rebuliço, vai ter um redemoinho e alguma coisa vai acontecer na tua vida, porque a palavra que tem peso na sua vida não é de quem quer te matar, é de quem te deu vida, é de quem te gerou, é de quem te criou, é do teu Deus.
Se Jezabel disse, vai cair, você no 3 vai dar um pulo de glória a Deus e ficar em pé comigo. 1, 2, 3. Vem aqui, louvor, toca aqui, vem, sobe aqui, louvor. Ei, foi quarta-feira que teve o ensaio do coral aqui? É quarta-feira o dia do ensaio do coral, né? Ligaram para mim assim, eu estava preparando, escrevendo essa mensagem sobre o que o mundo diz ao teu respeito para te dar medo e te paralisar, mas o que Deus te ampara com a sua palavra. Aí na quarta-feira eu estava estudando isso, escrevendo algumas coisas, nessa hora aqui, aí eu recebi várias mensagens do nosso pessoal do grupo do coral falando, pastor, teve um que até mandou foto, eu falei, não precisa nem mandar não, pastor, fizeram um despacho, bem na esquina da igreja ali, em cima da, não é do outro lado da rua, da igreja, pastor. O nosso ver é como se fosse para a igreja. Aí eu estava escrevendo isso aqui. Falei, aí, enquanto eu estou escrevendo, Jezabel quer tirar o meu ânimo. Jezabel quer achar que isso vai influenciar o que vai acontecer aqui dentro. Mas eu não vivo pelo que Jezabel diz, eu vivo o que a palavra diz ao meu respeito. Porque Jezabel falou 24 horas, aí Deus falou, ah é? 24 horas? Claro que Deus não falou isso, mas eu entendo. Só de Deus não tem birra, mas eu tenho. Só de birra, 24 horas, nunca vai morrer. E Deus tomou Elias para si, e ele nunca experimentou a morte. A palavra de Deus tem peso na tua vida. Eu te trouxe hoje para você entender isso, para você aprender a sabedoria ao falar, mas a proteção que você precisa ter em sabedoria ao ouvir. Toda vez que você se sentir acuado, abre a tua palavra, vem para a igreja. Deus vai ter uma palavra para a sua vida. Eu quero finalizar com algumas palavras proféticas sobre nossa vida e nossa igreja nessa noite, porque enquanto Elias subia, a sua capa caiu e Eliseu pegou a sua capa. Então, a maior conquista de Elias não foi chamar uma seca, ou falar para o fogo cair, ou falar para a água descer, ou chamar a chuva. Não foi. A maior conquista de Elias foi a transferência do manto para a próxima geração. Veja, existe uma geração que vai receber o manto daqueles que vieram antes, e nós temos essa responsabilidade, porque a transferência de manto não e eu vou profetizar sobre a vida do teu filho e do teu neto, porque você vai transferir um manto, mas o manto não é fazer deles uma cópia sua, porque se você faz dele uma cópia sua, todos os seus benefícios e forças e talentos passam para ele, sim, amém. Ele vai receber a minha unção, e dupla, pastor, amém. Mas quando você faz uma cópia idêntica, assim como ele recebe as bênçãos e a unção, vão também receber as falhas, erros e pecados. Mas manto não aponta para falha, para erro e para pecado. Sabe por quê? Porque depois veio Eliseu, unção dobrada, milagres dobrados. Não só isso, pode ler a Bíblia. Elias fugiu porque teve medo. Elias foi para uma caverna porque teve depressão. Elias tinha problemas e falava, Deus me mata, pedia morte, depressão, tendências suicidas. Só que Eliseu herdou a unção de Elias, mas não herdou o medo de Elias. Eliseu não herdou a tendência suicida de Elias. Eliseu não herdou a depressão de Elias. Isso que é a passagem de manto. É a gente falar, Senhor, eu sei que eu tenho algumas falhas e tu trata. A tua palavra me basta, a tua palavra me alimenta, mas eu quero profetizar sobre você e a sua casa e a sua família. Deus vai te dar sabedoria para você passar o manto para os seus filhos. O que eu estou falando é a tua unção, é o que você tem de melhor. Eles vão viver e vão além do que você foi, e vão fazer mais do que você fez, e não vão sofrer dos problemas que você sofre, e não vão temer pelos seus temores, e não terão os pecados, as fraquezas, os deslizes, as quedas que você teve, porque você vai receber sabedoria do alto através da palavra de Deus para passar o manto daquilo que Deus fez na tua vida. A igreja recebe isso?